Eu falo que independentemente se você é CLT ou se você tem algo próprio, você sempre trabalha para você. Não se começa em nada que o nome da Reluz esteja envolvido, porque não tem oração. Hoje estamos aqui com um convidado especial, um mineiro que fala errado e que construiu o império. Esse cara, ele é esposo da Rafaela, pai da Alícia, um cara sensacional, um cara alegre, um cara disciplinado, tá na academia todo dia 5 horas da manhã, pô. Ele é meu sócio, ele é da Norte Club, um cara que eu tive o prazer de conhecer, conheci no barbeiro e a gente vai virar grandes amigos ainda, eu tenho certeza disso. Estou aqui com nada mais, nada menos que Luiz Felipe da Reluz. Salva de palmas para Luiz. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão, pelo convite. Quem que é esse negócio de mineiro que fala errado? Mineiro geralmente já tem dois dialetos, né? Tem o português e o mineirês. Lá em Minas a gente tem mania de reduzir um pouco as palavras. Então, às vezes, o pessoal não consegue compreender. Inclusive, tem alguns vídeos na internet que se tornam memes dos dialetos mineiros, né? A gente costuma reduzir um pouquinho as palavras. Mineiro é um pouco preguiçoso. E é mesmo? Eu tava zoando um amigo meu um dia, eu falei que baiano é preguiçoso. Ele falou, rapaz, o dia que você descobrir que baiano, que mineiro, na verdade, é o baiano cansado que não conseguiu chegar na Bahia, você não vai me zoar mais. Aí eu falei, não vou zoar ele mais não, porque... Mas a gente fala que, às vezes, tem algumas palavras que... Tem 13 anos que eu moro em Limeira, eu vim pra cá em 2012 para fundar a Reluz. E, às vezes, a gente fala algumas palavras em dialeto mineiro ainda, o pessoal fala, traduz aí pra mim que eu não tô conseguindo entender. Que legal. Cara, e o que você veio fazer? Você veio pra cá pra abrir a Reluz porque Limeira é a cidade da joia? Mas você tinha grana ou você era pobre na sua infância? Como que era? Cara, eu sou de uma família humilde, tá? Eu não falo que eu sou pobre, meus pais sempre... Não passava fome. Meus pais, eu sou de família de vendedor, tanto meu pai quanto minha mãe são vendedores. Legal. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Isso não porque meu pai pediu ou porque minha mãe pediu, porque eu quis mesmo. Minha mãe me dava uma mesada e meu pai de R$10 na época. E eu pedia para eles comprar na época kisuke para fazer chup-chup. Lá em Minas a gente chama de chup-chup. Algumas regiões o pessoal chama de sacolé, essas coisas eu chamo todas. de chup-chup também. E eu comecei a vender chup-chup na rua. E qual que era o meu objetivo? Eu colecionava figurinha na época, era completar o álbum de figurinha. Então eu ganhava esses R$10 de mesada, transformava em chup-chup junto com a minha mãe e ia pra rua vender. E o pessoal fala que quem trabalha CLT, né, trabalha para os outros. Eu falo que independentemente se você é CLT ou se você tem algo próprio, você sempre trabalha para você. Né? Então, desde pequeno eu já fazia o empreendedorismo, mesmo sem saber o que era o empreendedorismo. E comecei essa trajetória com 9 anos, vendendo picolé na rua, vendendo chup-chup, depois fui vender cartão telefônico. Não sei se você lembra daquela época de colecionar cartão telefônico. Eu falo que eu comecei a trabalhar, comecei a empreender em uma organização de uma outra pessoa com 12 anos de idade. Eu vigiava uma loja de papelaria, ficava responsável por repor estoque, essas coisas todas. Eu não sei qual que era a confiança que o cara tinha em mim, que com 12 anos de idade eu já fazia isso, era um conhecido dos meus pais, e de lá pra cá sempre gostei de trabalhar. Fui um cara que sempre estava envolvido no mercado de trabalho. Trabalhei fazendo cobrança em loja de roupa, trabalhei vendendo roupa, vendendo consórcio, já vendi de tudo. Cara, e a sua infância foi uma infância legal? Tipo assim, não, legal que eu falo assim, você já começou, você trabalhava mais, ou você teve de brincar na rua, ter vários amigos? Cara, eu sempre fui um cara que eu me conectei muito fácil com as pessoas. Não, eu sempre gostei de servir as pessoas e sempre gostei de conectar. A minha mãe fala que não sabe como, mas nós moramos num bairro em Pará de Minas uma época, que é onde meus pais moram até hoje, e os vizinhos eram extremamente fechados. E eu conhecia todo mundo da rua. Ela falava que eu batia na porta da casa para o pessoal sair fora para me conhecer. Então eu sempre brinquei muito, sempre aproveitei muito, eu sempre tive primos da minha idade, então isso favoreceu bastante. A gente contava os dias durante a semana para chegar no final de semana para ir para a roça brincar e aproveitar entre primos. E graças a Deus eu tive facilidade de fazer muita amizade. Só em Limeira, que quando eu mudei para cá eu tive uma certa dificuldade. Teve mesmo? Porque eu vim de Belo Horizonte, na época eu morava em Belo Horizonte, eu trabalhava e estudava em BH. E quando eu vim para Limeira, eu não conhecia Limeira. Eu sabia que existia Limeira, porque a minha tia, que é a minha sócia, a Solange, ela já vinha para Limeira frequentemente. E quando surgiu a oportunidade de ter meu próprio negócio, quando eu vim montar a Reluz, eu fiquei sabendo que a minha tia ia montar uma empresa. Mas você tinha grana nessa época? Não, eu não tinha dinheiro. Eu vim para cá só com o trabalho. Você tem uma noção? Com a mão de obra. Eu ganhava R$4.500, já ganhava um baita de um salário. Não era engenheiro formado, mas já ganhava um salário de engenheiro formado na época. E eu vim para Limeira para ganhar R$1.000 na época. Eu saí
Eu larguei o 8º período de engenharia de produção civil, que eu cursava em Belo Horizonte, para vir para Limeira, uma cidade que eu não fazia ideia onde era, trabalhar com algo que eu não tinha ideia, que era o banho de semijoia, e ganhar R$1.000 por mês. E um outro adendo, eu morei na Reluz os 6 primeiros meses. Você morou dentro da Eu empresa? morei dentro da empresa os 6 primeiros meses. Meu Deus. Porque nós tivemos que adaptar o galpão para a estrutura de galvânica. Até os pedreiros que fizeram a reforma a gente trouxe de Minas, porque eu não conhecia ninguém aqui em Limeira. Cara, mas como você foi parar no ramo de galvânica? A minha tia, a minha família trabalha com semijoias há 37 anos. Ah, tá. E ela queria montar uma empresa para dar autonomia e qualidade para a mercadoria dela. Então, qual que era o pensamento dela inicialmente? Que o químico responsável fosse também dono da empresa. Porque aí a qualidade da empresa iria ficar dentro da empresa, e não na mão de um colaborador que às vezes pode trabalhar 7 anos para você e depois sair. Sim, sim. Então ela chamou o Fernando, que é meu sócio, sócio dela, e ela não tinha ninguém para administrar. Aí ela tinha um sobrinho louco, com 23 anos de idade na época, que pegou o telefone, sem a minha mãe, sem meu pai, sem ninguém saber. Eu virei para minha tia e falei, tia, eu tô tendo rumores de que você tá abrindo uma empresa em Limeira e você tá precisando de alguém para administrar. E nas minhas férias de escola, eu sempre ia para Pouso Alegre, que ela morava em Pouso Alegre, trabalhar com ela e com meu tio. Então ela já sabia a minha forma de trabalhar. Entendi. Então ela já tinha um conhecimento de como o Luiz Felipe trabalhava. Então eu liguei para ela e perguntei, falei, tia, tá acontecendo isso mesmo? É isso que você vai fazer? Você vai abrir uma empresa? Ela falou, é. Falei, eu queria saber se eu posso ser seu sócio. Só que eu só vou para ser sócio. Para trabalhar para a senhora eu não vou. Eu vou para ser sócio. Por quê? Eu cresci com 23 anos de idade. Eu cresci com uma frase que meu pai sempre falou comigo. Trabalhar para você, independentemente com o quê, se você investir de 5 horas da manhã até meia-noite, 1 hora esse retorno vai ser seu. E você vai ter uma autonomia maior para você fazer o negócio acontecer. Sim. Então eu gravei essa frase na minha cabeça. Então desde então, eu queria montar algo. Pra você ter uma noção, quando eu trabalhava com cartão telefônico, o meu sonho era ter uma banquinha de bugiganga na rodoviária de Pará de Minas. Porque eu vendia cartão telefônico numa banquinha dessas. De um amigo meu tinha. Então o sonho mais alto que eu conseguia imaginar era ter uma banquinha. Entendeu? Ir para São Paulo, comprar coisinhas para vender e ter essa banquinha. E hoje, graças a Deus, nós estamos com 2 empresas, né? Eu sou sócio da Reluz e da Vitalícia Galvânica, e nós estamos prestes a completar 100 colaboradores. É gente, hein, meu amigo? É bastante gente. E sua tia, para ela aceitar você como sócio com 23 anos? Cara, como ela já sabia o meu jeito de trabalhar, ela falou comigo, Felipe, a primeira pergunta que ela fez, seu pai e sua mãe sabem disso? Eu falei, não. Ela falou, tá, mas você vai largar tudo? Faculdade, amigo, e na época eu namorava. Você tem certeza que você vai trancar sua faculdade e vai? Eu falei, tia, eu tenho 23 anos de idade, eu não tenho nenhum passarinho para cuidar, e você sabe que eu sei vender muito bem. Então se tudo der errado, que dê errado mais rápido. Sim. Eu tô com 23 anos. E se der errado, eu volto para trás e vendo. Então é o que eu mais sei vender. Minha mãe é vendedora, meu pai é vendedor, a minha família é uma família de vendedor. Eu tava com experiência de então eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Não tem nada a perder. E aí eu vim para Limeira. Aí quando eu cheguei em Limeira foi uma realidade diferente da que eu estava acostumado. Né? Porque o povo de Limeira, eu falo que é um povo um pouco mais fechado, principalmente comparado ao povo de Minas Gerais. Então para mim fazer amizade, para mim entrar dentro dos círculos, foi um pouco mais difícil. E o pessoal do mercado semijoia é um mercado muito fechado. Muito fechado. É um pessoal meio engessado. Agora que está um pouco mais, assim, mais receptivo, está tendo mais trocas. Então no início eu sofri um pouco. Mas, cara, Deus é maravilhoso. E aí você foi, morou na Reluz e só trabalhou? Morei 6 meses. 24 horas trabalhando. Do lado da Reluz, 2 casas abaixo, tinha uma casa que estava reformando. Daí eu conversei com o proprietário dessa casa, ele falou que poderia alugar essa casa depois que ela ficasse pronta. Então eu fiquei 6 meses dentro da Reluz. E foi justamente o prazo que a gente precisou para adequar a empresa. Pra você ter uma noção, a Reluz ela foi fundada em agosto de 2012 e começou a operação em março de 2013. Nossa. E quando começou a operação, foi quando eu comecei a morar nessa outra casa. Daí morei um tempo sozinho, depois o meu primo Tomás veio morar comigo nessa casa também. E nessa parte você ainda não conhecia a Rafaela, nada? Nada, a Rafaela eu conheci a Rafaela em 2015. Que foi depois. Foi depois. Foi depois. E aí começou a empresa lá. Aí a sua tia era só investidora de grana. Ela foi investidora e eu e o Fernando entramos com conhecimento. O Fernando com a parte técnica e o Luiz Felipe com a parte administrativa do negócio. Porque você sempre foi bom. E vendas. Porque você sempre foi bom em administrar. Quando eu trabalhava em Belo Horizonte, eu era gerente de medição de obra. Eu fazia engenharia de produção civil, então eu gerenciava a medição dos serviços terceiros de obra. Abaixo de mim eu tinha 10 estagiários. Então eu já trabalhava com essa parte de gestão. Que legal. Eu tinha 23 anos de idade na época.
Não tem. Você é precoce no negócio, hein? Às vezes. E aí, conta aí. Então, beleza. Aí começou a Reluz, aí a Reluz começou os primeiros clientes, é você que saiu vender. A minha tia, ela era a principal cliente, né? Uhum. A família já existe uma operação de semijoia. Uhum. Então eu falo que a gente montou a Reluz com uma certa tranquilidade para focar realmente em qualidade. Tanto é que nós ficamos um ano só basicamente atendendo a família e alguns clientes que a gente conseguiu de indicação para ajustar todo o processo de produção e também o processo de qualidade. Porque até então, a família vendia semijoia. A gente tinha noção de banho, eu não tinha nenhuma, mas o Fernando já tinha trabalhado num banho. Mas você montar a sua própria galvânica, cara, é muito mais desafiador do que a gente imagina. Mais. É muito mais processos do que a gente imagina. Tanto é que os meus primos, que são filhos da minha tia, falam que eles não tinham dimensão do quão desafiador era. Porque se tivesse, não tinha nem deixado a mãe deles montar uma galvânica. Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje a Reluz é maior do que o negócio da família, não? Cara, hoje não, por quê? Porque a minha tia, ela franqueou a marca dela e hoje ela tem 62 lojas Brasil inteiro. Meu, que legal. Entendeu? 62 lojas Brasil inteiro. Mas de quando nós montamos a Reluz para onde ela está hoje, nós multiplicamos tranquilamente por umas 30 vezes Absurdo, cara. A estrutura, o valor de marca, essas coisas tranquilamente. E qual que você fala? Tipo assim, a diferença da Reluz é a qualidade. Mas só que assim, eu queria entender, porque quando eu fui lá conhecer, eu fiquei abismado, cara. Você chega, tem um segurança na porta. Meu, é maravilhoso a vitrine dentro, as pessoas posicionadas. É diferente de tudo, assim. Da onde veio essa mentalidade de fazer uma experiência diferente? Porque é diferente de uma... Cara, você chega numa galvânica, um balcão, a menina tá ali no balcão, ela recebe mercadoria, um monte de saquinho em cima ali. E é isso aí. O seu não, cara. O seu é totalmente uma experiência diferente. Sim. Da onde veio essa mentalidade? Cara, tudo começou um pouco antes da pandemia, quando o Luiz Felipe resolveu aprimorar seus conhecimentos. Eu sempre tinha uma pessoa que falava, Felipe, você tem que gravar vídeo, você tem que gravar vídeo, você tem que gravar vídeo, você tem que ir pra internet. Eu comecei a me posicionar dessa forma. Deus começou lá atrás já. Eu comecei a posicionar um pouco antes da pandemia sair. E durante esse processo, cara, eu me afundei em estudos. Eu comecei a seguir o Pablo, comecei a participar do 459, acordava 4h30 da manhã, fazia meditação, lia livro e colocava em prática o que eu aprendia. E comecei a ter micro resultados. Então eu falei, cara, a mudança está dentro de mim. Então quando eu mudar, tudo ao meu redor vai começar a mudar. E comecei a investir em mentoria, comecei a investir em mastermind, comecei a investir em um monte de coisa. E automaticamente a gente começou colocando isso em prática. Mas eu falo que o grande passo foi em 2020, quando eu e o Fernando e mais 6 colaboradores fizemos a primeira oração dentro da Reluz. Verdade. Isso aí estava na pandemia, ou foi antes? Um pouco antes de estourar a pandemia. Eu, o Fernando e 6 colaboradores. De lá pra cá, não importa se é dentro da Reluz, se é numa feira, ou se é num evento de cultura, igual nós tivemos essa semana, não se começa nada em que a Reluz estiver envolvida sem ter uma oração. Vou te dar um exemplo. Eu estava vindo pra cá no caminho, certo? Cara, eu vim orando pra cá, no caminho. Não se começa em nada que o nome da Reluz esteja envolvida, que eu não tenho oração. Meu. E, cara, de lá pra cá foi uma transformação. E como que foi daí a pandemia? Aí eu quero entender esses 6, porque isso é uma cultura. Aí o que acontece? A gente começou a ter um posicionamento, começamos a crescer a empresa. 2018, cara, eu e o Fernando, a gente sentou para fechar a empresa. Não estava dando certo. E todo mundo acha que as coisas vão ser fáceis. A Reluz já pegou fogo no início. 3 anos depois que a gente montou a empresa, teve um incêndio, que a gente teve que ficar 15 dias parado. Nossa. E em 2018, eu e o Fernando, a gente sentou e falou, cara, nós estamos dando um burro em ponta de faca, cara. Não tá dando certo, não tá dando certo. Ou nós vamos fechar, ou nós vamos continuar esse negócio. E ele é parceiro seu? Ele é parceiro. Aí o que acontece? Nós falamos, não, cara, eu não larguei tudo para trás para fechar agora. Eu lembro que eu liguei pro meu tio na época, um tio meu que tinha fechado um outro negócio, e perguntei como é que era. E liguei na contabilidade. Liguei na contabilidade e falei assim, quanto que ficaria para me fechar a Reluz hoje? Quanto que ficariam os meus gastos? Mandar todo mundo embora, rescisão com tudo. X reais. Falei, tá. E quanto que isso aumenta por mês, por colaborador? Felipe, vai aumentar X. Falei, beleza. Abri uma conta e comecei a depositar esse valor todo dia. Todo mês eu comecei a depositar esse valor. E através disso, eu comecei a poder oferecer uma diferenciação em relação a pagamento. Coisa que os meus concorrentes já faziam e eu não tinha condição. Porque é tradicional de uma galvânica você cobrar 100% do valor à vista. Sim. E principalmente no início. E quando eu enxerguei quanto que custava isso, eu não sabia, mas eu já estava me preparando
e dando um diferencial para minha empresa. Eu fiz pensando em, se amanhã ou depois eu fechar, isso aqui já vai estar garantido. Então não vou passar necessidade, os meus colaboradores vão receber. Que isso aí, cara, é uma coisa que eu me orgulho de, em 13 anos, eu nunca paguei um colaborador um dia atrasado. Que benção. Sempre pagamos um dia ou até antecipado. E esse foi o primeiro diferencial, a coisa que a gente já começou a fornecer formas de pagamentos diferenciadas. E aí o cara não precisava pagar 100% à vista ali. Sim, não precisava pagar 100% à vista. Então a gente já começou a bancar algumas operações para alguns clientes. 2018 a gente queria fechar a empresa, aí veio greve dos caminhoneiros, cara. Eu e o Fernando sentamos no início do ano. Nós vamos fechar? Não, nós vamos continuar. Aí veio greve dos caminhoneiros. Para testar, né? Até onde vai a nossa fé. Beleza. Aí ficamos, 2020 começamos a fazer essa parte de oração. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tipo, 2018 vocês queriam fechar. É porque a tia ainda banhava com vocês? Banhava. Mas, banha até hoje. Então, mas por que vocês queriam fechar? Tipo, tava cara, dor sabe de quando cabeça? parece que tá engasgado o processo? Mas é de não ganhar dinheiro, é de muita dor Cara, de nunca cabeça. foi sobre dinheiro, velho. Verdade. A Reluz nem hoje. Tanto é que nós fizemos um evento de cultura essa semana. Sim. O cara que fez o evento de cultura, ele falou, Felipe, eu tenho 2 observações a fazer. Falei, primeiro, a qualidade de brinde que vocês prepararam para os seus colaboradores. Tem empresa que eu faço, cara, que mal dá um cartãozinho pro colaborador. Vocês não, vocês tiveram preocupação e carinho para fazer isso. Aí eu falei com ele, cara, desde quando nós montamos a Reluz, que nós tivemos uma certa condição, o melhor brinde é sempre para os colaboradores. Por exemplo, eu já comprei todos os brindes pro final do ano. Uhum. O melhor sempre é dos colaboradores. Isso aí é uma regra da empresa. O meu cliente, ele ganha um puta de um brinde. Mas o melhor é do meu colaborador. Você trata porque é ele que faz a empresa. Nossa, que sensacional. Você cuida deles e eles cuidam do cliente. É ele que faz. Isso aí a regra. E uma outra coisa que ele falou, na cultura a gente lançou, ele falou, Felipe, cara, na hora que você e o Fernando verbalizaram para mim aonde vocês querem chegar em empresa daqui 3 anos, isso me chamou a atenção. Porque em momento algum vocês falaram sobre dinheiro, sobre faturamento. Vocês sempre falaram de colaborador, de cliente, de cuidar de pessoas. Hora nenhuma vocês falaram de faturamento. Nossa. Então é o que eu falo que é o que a Reluz vive. Se você perguntar, faturamento para mim é consequência. Entendeu? Eu falo com meus colaboradores, umas frases que eu sempre falo. Amem problemas. Porque quanto mais problema você resolve, maior vai ser seu salário. É isso aí. E geralmente nós brasileiros, você falou em problema, a pessoa já... Não, já dá aquela arrepiada. Já assusta, né? Mas aí em 2020, esse processo de entendimento, de estudar, aí veio a pandemia, a gente cresceu muito em internet. E, cara, eu comecei a enxergar o que as galvânicas faziam. Falei, cara, eu não sou galvânica. Porque hoje é comum para um dono de galvânica você perguntar, fala, o que você faz? Sim. Ah, eu faço banho. Eu falo com os colaboradores da Reluz, falo, se vocês responderem que a Reluz faz banho, vocês nunca conversaram comigo. Daí eu entendi de fato o que uma galvânica faz. E quando eu entendi, eu comecei a transmitir isso primeiro para minha equipe, para os meus fornecedores e para os meus clientes. E você pode falar o que é? Cara, eu falo que é o seguinte, a Reluz ela é um laboratório da empresa do meu cliente. Certo? Tem algumas coisas que a gente faz que são diferenciadas, mas eu entendi que o banho era uma das coisas que eu entregava para o meu cliente. Uhum. Certo? É igual, por exemplo, cliente meu, quem assistiu o podcast já sabe. Se eu perguntar para ele falar que ele vende semi-joia, eu ainda brinco. Eu falo, cara, deixa pro seu concorrente vender semi-joia. Você não vende semi-joia. Você entrega uma semi-joia, mas o que você vende não é semi-joia. É o lance do quê? O que seu produto causa no seu cliente? Vou te dar um exemplo. Vocês são uma contabilidade. Sim. Certo? Vocês estão se despontando. Mas por que vocês estão despontando? É por conta de contabilidade? Não, zero. A contabilidade é o meio pelo qual o cliente vem para vocês. Aí, mas o que você entrega para ele não é só contabilidade. Não é. Não, é muito mais. Muito mais. Então eu comecei a enxergar isso. Aí depois que eu comecei a enxergar isso, aí os negócios começaram a mudar. Aí parece que começou a clarificar as coisas. E principalmente para vocês como dono, né? Sem dúvida. Porque daí gera um senso de propósito do porquê você faz aquilo, né? Aqui na Norte, eu também, eu tenho isso comigo. Nunca foi por dinheiro, cara. Nunca, velho. Nunca foi por dinheiro. Eu falo, dinheiro é consequência do tanto de pessoas que eu ajudo. Sim. É isso que eu trago para minha vida, o negócio é sempre ajudar. Mas só que quando eu coloquei uma frase de propósito aqui na Norte, meu time, cara, virou, assim, né, capotou. O negócio virou todo mundo numa linha assim frenética e a gente colocou o propósito assim, ó, gerar lucro aos nossos clientes. Esse é o nosso propósito. Tudo que for para gerar lucro dentro da ética, conta com nós. Se não é isso aí, se você não tem sentido de gerar lucro, nem precisa estar aqui, cara. E é mais ou menos sobre isso que você está querendo dizer, né? Sim. Para vocês vão mais pelo propósito. Sim, eu, por exemplo, hoje eu falo, cara, qualquer pessoa que entrar na Reluz, vai lá, vira para mim e fala assim, Felipe, tem uma coisa diferente aqui dentro. Por conta... Cara, sabe o que eu faço? Eu olho para cima e agradeço. Porque o meu maior desejo
é que qualquer pessoa que entrar na Reluz, seja para buscar alguma coisa, seja para entregar alguma coisa, é que a vida dessa pessoa seja transformada de alguma maneira. Perfeito. E eu falo que essa pessoa tem que sentir a presença de Deus lá dentro, véio, porque isso não abre mão. O dia que, pra mim, Luiz Felipe, eu ver que a Reluz não tá levando transformação, e eu não tô falando de dinheiro, não, cara. Eu tô falando de um sorriso, de um abraço, Sim. de um simples olhar. Uhum. Cara, isso pra mim é o que move. O dia que eu ver que a Reluz não tá entregando isso mais, pra mim para de fazer sentido. Vou te dar um exemplo. A gente tava no evento da cultura. Aí eu postei um stories no meu perfil do WhatsApp. Tem uma ex-colaboradora minha que trabalhou há 7 anos atrás na empresa. Ela respondeu meu story com uma mensagem. Falou, cara, vocês merecem tudo que vocês estão conquistando. Porque eu tô vendo e eu vi o que vocês passaram e vocês continuam as mesmas pessoas. Vocês não mudaram nada. Então vocês merecem tudo que vocês estão conquistando. Cara, já teve colaboradora que foi mandada embora da empresa e a colaboradora mandar pra mim um texto agradecendo por tudo que ela passou na empresa e falar, cara, efetivamente, vocês transformam vidas, porque a minha foi transformada pela Reluz. E a pessoa tinha acabado de ser mandada embora. Nossa. Eu tenho... Então é isso que me move. Não, cara, fica arrepiado. Eu tenho aqui no meu iPad, eu tenho um lugar que eu escrevo meus códigos aqui, né? E tem uma aqui que você falou, abri aqui pra ler, cara. As pessoas irão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você a fez sentir. Sim. E, cara, eu me senti bem quando eu fui lá, de verdade. Ô Douglas, o que é mais interessante, cara, e ontem na igreja eu tive essa confirmação. Hoje, por incrível que pareça, os colaboradores me procuram para conversar e não tem nada a ver sobre a Reluz ou sobre o trabalho. Isso. Na maioria das vezes o colaborador ele quer escutar uma palavra, ele quer ser ouvido. Cara, isso para mim é maravilhoso. Maravilhoso. Porque não é só sobre negócios. Porque, cara, eu fico mais tempo dentro da Reluz do que na minha casa, do que com a minha família. Então é o que eu falo com a colaboradora de RH que a gente tem lá na empresa, eu falo, ó, tem que valer a pena. Eu, como empresário, eu tenho que fornecer uma condição de trabalho legal. Eu tenho que fornecer ferramentas. Mas o que me preocupa é a pessoa trabalhar com o que gosta e estar valendo a pena. Porque eu deixo a minha filha todo dia em casa. Isso. E aqui eu tenho um monte de mãe, eu tenho um monte de família que também deixa a filha dentro de casa. E você imagina você deixar por uma coisa que não tá valendo a pena. Pelo amor de Deus. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Não tem como. Eu falo com os meus colaboradores, isso a gente fala todos os dias, eu falo, gente, se algum dia vocês verem que vocês não estão gostando do que vocês estão fazendo, ou que não tá valendo a pena, pelo amor de Deus, me chama para conversar. Porque a gente vai ajustar. Eu não sei quando a pessoa vai estar assistindo esse podcast, mas eu fiz, vamos colocar, quando for sair o seu podcast, vamos falar que 3 meses antes. E que, pra falar a verdade, foi agora, faz poucos dias aqui. Eu cheguei pro meu time e falei, vamos fazer uma reunião de cultura. Aí saí ali, todo mundo, o que vai ser a reunião de hoje? Vamos falar sobre o quê? Hoje a gente não vai falar sobre nada. Hoje vocês podem perguntar para mim o que vocês quiserem sobre qualquer assunto, se for pessoal, particular, profissional da empresa, se for pessoal, se for... o que você quiser. Luiz, foi 2 horas, eu tive que parar essa galera e as perguntas quase nada era de trabalho. Como que eu faço isso? Como que eu faço para chegar desse jeito? Como que eu faço para ter mais tempo? E começa. Você começa a direcionar. Foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida. Ajudar quem está dentro de casa. Eu fiquei pirado. Eu acho que toda empresa deveria fazer isso. Sim. Faz um dia um negócio desse, faz uma galera, senta tudo na sua frente. Teve uma coisa que a gente fez na Reluz, cara, que foi muito marcante. A gente fez um quadro chamado Reluz e Suas Histórias. Porque a gente tem a tradição de chegar dentro da empresa e todo dia a gente entrega a empresa nas mãos de Deus. Então tem um momento de oração. Hoje às vezes tem todo mundo. O que às vezes, por conta de religião ou por não gostar, a única coisa que eu peço é que respeite. Uhum. Mas todo mundo faz a roda na hora e uma vez por mês a gente tem um café dos aniversariantes, onde eu vou mais cedo para a empresa e aí eu sempre ministro uma palavra para eles, essas coisas, a gente tem um louvor, então é um momento muito bacana. Uhum. E a gente fez o Reluz Suas Histórias. Uhum. Porque às vezes você tem um colaborador que ele é um pouco mais quieto, que ele é um pouco mais fechado, que ele não gosta de conversar muito, e você tem uma pessoa que ela é muito, vamos dizer assim, muito alegre, só que às vezes por dentro, cara, aquela pessoa está destruída. Sim. Você não sabe a história de vida daquela pessoa. Irmão, você viu que saiu desse Reluz e Suas Histórias. E eles contando a história deles? Eles contando as histórias. Começou comigo e com o Fernando, 10 minutinhos, contando um pouco da nossa trajetória. Daí você pode falar, trajetória pessoal, é aberto, tema livre. Cara, você viu o que a gente escutou, velho? E aí você começa a ter empatia, né? E entender o porquê às vezes uma pessoa é mais calada. Ou porque uma pessoa ela é alegre, mas por dentro ela está destruída. Porque às vezes ela está maquiando o que está por dentro. Sim. E cara, foi maravilhoso. Véio. Você viu o tanto de cura que teve
ver esse Verdade. quadro foi maravilhoso. E a conexão entre eles? Nossa Senhora, foi, sim, uma coisa marcante. Eu falo que chegou a Reluz a um outro nível, levou a questão de equipe para um outro nível. Nossa, sensacional. Vou ver Foi só muito o bom, aqui. muito, muito, muito bom. Luiz, vou voltar um pouquinho no que a Certo. gente tá falando. É que eu vou fazer uma pergunta e vou voltar um pouco. Quando que você realmente se aproximou de Deus ou sempre foi assim? Não. Eu, nesse estudo, eu sempre fui católico a minha vida inteira. Sim. E eu contratei um mastermind do Darlan. E no primeiro dia do mastermind, a gente fez uma dinâmica que a gente tinha que apresentar qual que era a nossa dificuldade. Porque eu falei que a minha dificuldade era no online. Porque eu estava com o pessoal que era expert no online, então eu falei que a minha dificuldade era no online. Eles pegaram meu Instagram, avaliaram, pegaram o Instagram da Reluz e falou assim, cara, você não vai falar a verdade? Aí teve um cara que olhou no fundo do meu olho e falou assim, o seu problema é que você não aceita você do jeito que você é. O seu problema é com Deus. Quando você não arrumar isso aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Psh, Maria. Foi um tapa na cara. Isso foi no primeiro dia do Mastermind. E Quem é esse cara? Eu contratei um cara que trabalha com placa solar. Se eu não me engano, é o Wellington, que ele chama. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Assim, de bate pronto. Aí eu só fiz uma pergunta. Eu falei, tá, e como é que eu resolvo isso? Ele falou, cara, Deus é relacionamento. É todo dia, é diário. É como você comer um prato de comida. Você vai ter que aumentar seu relacionamento com ele. Aí eu comecei, cara. Comecei a ler a palavra. Eu lembro que nessa época eu estava para completar 33 anos, então foi há 3 anos atrás. Eu fiz um desafio. Você pegar no meu Instagram, tem. Eu acordava 6 horas todo dia, lia a Bíblia, entrava no site da Canção Nova, via a homilia e abria uma live no Instagram, velho. Como desafio. Cara, eu vou falar 30 dias seguidos sobre isso. Se eu tenho que aumentar, nem que seja a força, eu vou fazer isso. E no início foi realmente a força. E aí? E, cara, aí começou a abrir o entendimento. E as pessoas entravam na live? Entrava 5 pessoas, 2 pessoas, Mas entrava. 1 pessoa, mas entrava. E, cara, até hoje, às vezes quando eu falo, tem pessoas que mandam pra mim um direct, cara, não para, porque isso tá me ajudando. Não para, porque isso tá me ajudando. É o que você comenta, né? Pode ser o que for, às vezes é uma coisa besta, Sim. que você, se você postar, vai impactar as pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a postar que eu tô indo na academia. Uhum. Você não tem noção aonde eu chego, ou às vezes no direct, as pessoas me perguntam, cara, como é que você faz pra ter essa disciplina? Ah, você viu aqui? Cara, eu quero isso. Cara, eu quero isso. Então, tipo assim, às vezes coisa à toa, coisa besta, mas a gente consegue ajudar as outras pessoas. Não, cara, você me inspira. Entendeu? Irmão, eu tô acordando 5 e pouco da manhã porque eu vou servir o Legendário, então a gente fica um mês em oração, né? Então a gente acorda ali, começa às 5h40 e vai... Cara, eu acordo 5h40 já tá treinando, meu amigo. Onde eu queria voltar, mas eu já entendi que ali não teve ainda essa parte de Deus, assim, Sim. forte, mas quando você falou que você queria fechar a greve dos caminhoneiros. Sim. Aí o que aconteceu ali? Cara, aí nós Que ficamos foi o um teste? ano sobrevivendo nessa greve dos caminhoneiros, 1 ano e meio mais ou menos. E foi quando a gente colocou em 2020 Deus na frente da Reluz. Entendi. Certo? Então a gente ficou de 2018, porque isso foi quase final de 18, ficou mastigando, greve dos caminhoneiros e tal, vai ou não vai. Cara, parece que foi instantâneo. Nós colocamos Deus na frente, as coisas começaram a E como que acontecer. foi colocado? Tipo assim, você chegou do nada e falou, ó, pessoal, a partir de hoje vai começar a oração. Cara, Deus tocou no coração. Entendeu? Eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa. Primeiro foi, eu preciso de fazer algo diferente. E um dia eu estava em casa e veio na cabeça. Entrega nas minhas mãos. Entrega nas minhas mãos que as coisas vão dar certo. Cara, eu falei, tá. No outro dia eu reuni o Fernando, né? Logicamente, é uma empresa que tem sociedade, então a dificuldade nossa é religião, né? Porque a gente não sabe, às vezes, a religião de todo mundo. E a nossa preocupação foi buscar uma oração que é universal, que foi o Pai Nosso. Então eu reuni com o Fernando falou ok, a gente reuniu com os colaboradores, né? A gente comentou que isso iria ser feito, e para nossa surpresa, todo mundo gostou na hora, de bate pronto, Nossa, que benção. e nós começamos. E de lá para cá, só tem aumentado. E parceiros começaram a indicar mais cliente, começou os próprios clientes começarem a indicar cliente, parece que a gente estava com viseira. Depois desse momento foi tirado. Então a gente teve uma visão um pouco mais holística. Eu falo que Deus começou a nos conectar com pessoas que tinham o mesmo propósito. Aí nesse Mastermind, eu consegui enxergar o que realmente a Reluz fazia. Que foi durante a pandemia, né, 2021 ali mais ou menos. Eu já estava posicionado na internet e foi quando eu comecei a entender realmente o que a gente entregava para os nossos clientes, que não era simplesmente o banho das peças. Aí quando eu comecei a julgar isso na internet, comecei a julgar principalmente na nossa equipe,
Aí as coisas deslancharam. Eu lembro que a primeira live que eu fiz, eu comecei ela às 7 horas, ia das 7 a 8, na época ainda que o Instagram 1 hora derrubava. Sim, Não sei se sim, você lembra dessa história. lembro. A gente marcou às 7 horas, foi até às 8. Aí derrubou e o pessoal ficou pedindo. Não, continua. Aí a gente abriu outra, 8h10 mais ou menos, terminou 8h40. Eu fiquei até 3 horas da tarde do outro dia para conseguir responder todo mundo. Ô, louco. E era só eu que estava no comercial. Porque tinha uma época na Reluz que eu batia o escanteio, corria para a área para cabecear e fazia tudo. Eu cuidava de comercial, cuidava da parte administrativa, marketing e por aí vai. Então era o meu telefone que estava na rede social da empresa. Mas você não está falando dessa live de oração? Não, foi durante a pandemia. Live de apresentação de produto. De apresentação da empresa. Uma live sobre o processo galvânico. Uhum. E foi uma época que não tinha ninguém posicionado em galvânica. Inclusive até hoje, se você for analisar dono de galvânica que grava vídeo, são muito poucos. É pouquíssimos. Né? Então isso daí nos posicionou à frente de muita gente. E o linguajar o pessoal começou a conectar. Uhum. Né, o jeito de falar, essas coisas todas, o pessoal falou, pô, esse cara... Aí comecei a dar mentoria em grupo, pessoas que tinham grupos que já trabalhavam com CMJOR me chamavam para dar mentoria relacionada a banho. Legal. Aí as coisas começaram a acontecer. Que legal. Aí tivemos um dos anos mais desafiador, que foi 2022, quando a gente entendeu que a Reluz não cabia mais onde estava, e a gente foi buscar um lugar. Aí ficamos um mês procurando um lugar. Aí fomos onde é a Reluz hoje. Você tá louco. E foi lá onde eu fui. Isso é loucura, velho. Você tá louco, isso aqui não é pra gente, não. Muito beleza. Porque lá era uma fábrica antes. E tinha uma laje, tinha que mexer muito na empresa. Falei, não. E telhado tivemos que trocar, a estrutura tava muito ruim. Aí fomos pela segunda vez. Aí na terceira vez eu falei, não, é Deus. É Deus, porque não justifica a gente vir aqui 3 vezes. Aí o louco da vez fui eu. Minha tia, meu sócio, falou, não. Falei, não, eu vou. Aí, cara, em 2022, a Reluz não estava cabendo onde estava e a gente estava em reforma. Aí no meio da reforma, a engenheira abandonou obra. Aí foi uma loucura. Loucura. Vida atrasou 45 dias para entregar. As provação da... Nossa, foi uma loucura. O meu sócio quase que entrou em parafuso. E eu tive que fazer implante capilar depois disso. Verdade? Ixi, ficava sem dormir, cara. Ficava uma semana sem dormir direito. Uma semana, só de preocupação. Pelo amor de Deus. Porque eu tinha que entregar a obra, não dava, e fiquei uma semana. E a pressão estava sobre você, né? Porque você que apostou. Sem dormir, cara. Fiquei uma semana. Você é louco. Sem dormir. E, cara, e o mais legal, que, por exemplo, nós inauguramos a planta nova em janeiro de 23. E todos os colaboradores, que eu comentei, falei, pessoal, vocês vão ter que vir trabalhar de chinelo, bermuda, porque não tem que limpar a empresa inteira. Não deu tempo de limpar a empresa. A gente vai ter que abrir do jeito que tá. Cara, se você vê aquela galera trabalhando, cara, dá gosto de ver. Né? Eles compraram a ideia. Tem gente até hoje com você? Tem. Eu não tenho um colaborador desde o início. Sim, a mais antiga de casa é a Vanessa. A Vanessa tem 6 anos e meio de Reluz. Mas é tempo, hein? É tempo. E ela entrou como recepcionista, hoje é gerente de produção. E lá você tem essa cultura de fazer a pessoa evoluir, plano de carreira, essas coisas? Hoje com essa nova cultura, né, a gente está fazendo um processo de reformulação total da empresa e um dos requisitos que a gente está colocando é um plano de cargo e salário muito bem definido e também essa parte de recrutamento interno mais ativa. A gente já faz, mas não 100%. A partir de agora está sendo profissionalizado essa parte, inclusive recrutamento e seleção. Só para eu entender, então todo dia vocês se reúnem para fazer uma oração? Todos os dias. Há 100 pessoas quase que trabalham para você? E nas duas empresas. Tem a Reluz, que na Reluz tem 57 colaboradores, e tem a Vitalícia. A Vitalícia está com 38, 39 colaboradores. Está crescendo também? Está crescendo. E na Vitalícia tem um costume de toda sexta-feira, 7h30 da manhã, tem louvor. Toda sexta-feira, 7h30 da manhã, tem louvor. Aí você leva alguém tocar? Aí os próprios colaboradores. Cara, o que é mais interessante é que a galera compra a ideia. Compra, Não né? precisa você virar e falar assim, tem alguém que toca violão? Eles mesmo. Tem alguém? Cara, a própria pessoa já fala, eu toco violão na próxima, eu vou trazer meu violão. Nossa. Cara, isso aí é... Não tem preço que paga. Isso aí é maravilhoso. É maravilhoso. E olha o impacto que você faz numa geração, Luiz. Cara, não é só... que nem você falou, não é por dinheiro, cara. Você está apresentando Deus para muita gente. E quanto tempo a gente fica nessa correria de trabalhar, a gente não consegue... Vai ter 1 hora para ir na igreja. E às vezes a gente entrega a última hora, né?
É a última hora. E às vezes é aquela oração assim, né? Você tá na cama e fala, Deus, já que você sabe tudo que eu vou fazer, você já sabe o que eu vou fazer, amém, obrigado, boa noite. Né? Às vezes na correria você bate 11h30, puta, cara, hoje eu não orei. Você deita ali e fala, Deus, já que você já sabe tudo que eu vou falar, amém, obrigado, tchau. Né? Cara, fala pra mim, que depois você começou a ir pra igreja, daí você começou a frequentar um ambiente diferente. Aí você foi mudando como pessoa, ficou mais próximo de Deus. Não, você foi na mentoria, o cara te deu a oportunidade de abrir seus olhos. Aí você foi pra igreja, mudou o ambiente. Aí você conseguiu mudar o ambiente dentro da Reluz, que é muito difícil. Sim. Qual a importância de um ambiente pra você hoje? Cara, é muito. Hoje eu falo que não é à toa que tem aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E hoje o ambiente, ele pode te elevar, como também pode te destruir. Se você andar com pessoas que eu falo que são âncoras, porque tem aquela pessoa que ela quer que você fique parada onde você tá. Isso aí. Só que tem pessoas, cara, que além de você ficar parado, ela quer te puxar para baixo. Perfeito. Né? Como se fosse uma âncora de navio. Além de você ficar parado, ela vai tentar vai te afundar um pouco mais. Porque é muito mais fácil, Douglas, eu jogar a pedra em você, que tá tendo resultado para você vir aonde eu estou, do que eu ter humildade e chegar para você e falar, irmão, cara, eu te admiro. Eu vejo o trabalho que você faz. Você consegue me ajudar, velho? O que você tá fazendo diferente? Eu vejo que você é um cara diferente. O que você tá fazendo? Por exemplo, nós encontramos um barbeiro. Sou barbeiro. Eu me conectei com você através de um cliente seu que me abençoou com um convite para um evento que você fez da Disney. Né? Eu estava atendendo esse cliente na época. E eu fui, me conectei e gostei do seu trabalho. Comecei a te acompanhar na internet. Aí eu falo que é do nada, né? Ele fala do nada. Mas só que isso aí já teve um... Cara, passou 2 anos. Eu tô no barbeiro, olho pro lado, você tá sentado na cadeira. Aí eu falo que é uma outra coisa, as pessoas têm que ter atitude. Muita gente tem medo. Aí é uma coisa que muita gente acha, que as pessoas não são de carne e osso. Vou te dar um exemplo, a gente tava lá. Cara, eu puxei assunto com você. Não, na hora. Aí eu virei e falei, irmão, você é o fulano de tal, né? Você é o Douglas da Norte e tal. Falou, cara, pois é, velho, eu te acompanho e tal. Meu irmão, você não quer ir lá tomar um café na empresa? Daí você não tá ali. Primeira vez que eu te vi na vida. Foi. E hoje nós estamos aqui gravando um podcast. Só que eu te falo, quantas pessoas estão do lado de pessoas que gostariam de conectar e não têm a coragem de falar, irmão, ou a humildade, que hoje em dia é difícil as pessoas terem. É verdade. Pô, cara, eu te admiro, velho. Parabéns pelo seu trabalho. Sim. Mas eu não te invejo. Cara, dá pra você me ajudar, irmão? Não, cara, foi isso aí que você fez. Você chegou, falou, puxou papo, eu bati o olho, sentou, conversou, vamos tomar um café, já marcando tomar café, fui lá, eu pirei na sua empresa, falei, caramba. Aí vai um pouquinho, aí agora, ó, a gente é sócio da Norte Club, a gente tá frequentando o ambiente, tá gravando o podcast, e tudo isso faz quanto tempo? 2, 3 meses? 2, 3 meses. Ô Douglas, eu falo o seguinte, cara, eu já tive um problema de autoestima muito baixo. Eu falo que nem era autoestima, eu tinha baixa estima. Verdade. Alta era só no nome. É mesmo? Cara, eu com 13 anos de idade, meu pai falou comigo que eu não ia ser ninguém na vida, que eu só queria praticar esporte. Eu já trabalhava, ganhava algumas coisinhas, fazia cobrança de bicicleta, meu pai falou, cara, você não vai ser ninguém na sua vida. Você é um bosta. Caramba. Isso numa mesa de almoço. Cara, na hora, aquilo não me marcou. Só que no inconsciente, isso ficou gravado. Entendi. Certo? E, cara, eu me achava feio mesmo, já de vestir roupa, olhar no espelho e não sair de casa. Teve uma época em exposição na minha cidade que eu tinha 4 amigos, cada dia a mãe de um levava. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a minha mãe era responsável por pegar todo mundo e levar, eu me coloquei uma roupa, olhei no espelho, me achei feio e falei com a minha mãe, mãe, eu não vou, não quero. A minha mãe saiu de casa, buscou todos os meus amigos, depois foi lá e buscou e entregou cada um em casa, eu fiquei em casa. Cara, eu tinha um problema de inferioridade muito grande. Por conta dessa frase. Mas muito grande. Não só por conta dessa frase. Eu realmente me achava feio. Não me achava incapaz. Meu Deus. Só que é aquele lance, inclusive, que a gente conversa muito. Cara, por pior que você acha que você seja, por pior que seja a sua história, irmão, você tem condição de chegar em lugares que você nem consegue imaginar e a sua história vai ajudar pessoas. Muito. Cara, vai ajudar pessoas. Se você me perguntar, por exemplo, vamos colar no Norte Club. Sim. Irmão, tem pessoas que são muito mais capacitadas que eu, velho. Muito mais capacitados. Tem profissionais ali que, cara, estão despontando. Só, cara, eu entendo hoje que o Luiz Felipe tem alguma coisa para entregar. Isso aí. Você entendeu? Eu entendo que dentro desse meio eu vou ter muito a receber, mas e muito a entregar. E alguns tempos atrás, eu chegava num ambiente desse, cara, eu chegava encolhido. Eu chegava, ficava no meu cantinho ali. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Esse monte de gente. Irmão, calma, peraí, velho. O que Deus falou sobre a gente? O que Deus fala sobre mim? Por que eu não escuto quem me criou fala sobre mim e eu fico escutando o que as outras pessoas que na maioria das vezes não têm o sucesso falam sobre mim? Eu escutei um podcast uma vez, a pessoa falou assim, cara,
Você fica escutando as outras pessoas, mas vem cá. Vamos refletir. Essa pessoa contribuiu para sua vida de alguma forma? Ela te ajudou a chegar? Por que você não ouviu para ela, velho? Aí tem umas frases que isso aí mudou minha vida. Quando eu comecei a mudar meu jeito de vestir, cara. Isso aí me trouxe para um próximo nível. Até nesse lance de autoestima. Você tinha quantos anos? Cara, é recente, uns 4 anos atrás. Não é muito... Caramba, uns 4 anos Luiz. atrás. Eu passei por uma experiência, cara, muito louca. Eu passei por um processo de quase morte em 2015 para 2016. Fui fazer uma cirurgia simples de vesícula e fui parar no Sírio-Libanês, em São Paulo, na 4ª cirurgia. Eu perdi 17 quilos em 12 dias. Meu Deus. Irmão, você vê hoje eu falar de Deus. Eu fiquei 2 anos em depressão e duvidando de Deus o tempo todo. Eu questionava Deus, eu tinha 26 anos de idade na época. Cara, o que eu fiz para merecer isso? Será que realmente você existe? Porque por que você deixou eu passar por isso? Cara, eu fiquei 2 anos questionando a Deus em depressão. Eu chegava na Reluz, eu brincava que era só o corpo, a alma ficava em casa. Porque, cara, eu perdi minha alegria. Como é que eu identifiquei que eu estava com depressão? Eu simplesmente não queria ficar próximo de ninguém. Eu sempre fui um cara que gostei de receber pessoas, fazer churrasco em casa, de conectar. Eu simplesmente afastei de todo mundo. Irmão, hoje eu entendo o que Deus tinha para mim. Ele precisava de ter feito isso. E não foi só a cirurgia. No ano de 2015 para 2016, eu tomei 400 mil reais de prejuízo. Tinha 2 coisas, irmão, que eu dava valor na vida. Meu corpo e dinheiro. As 2, Deus olhou para mim e falou assim, agora eu vou te mostrar quem que manda. Porque você sempre praticou esporte, era... E a quem que você vai ter que obedecer. Irmão, me colocou numa cama. O final do ano de 15 para 16, eu passei com a minha mãe sentada na poltrona na Santa Casa. E eu vendo na televisão os fogos. Eu olhei pro lado e falei, cara, nunca mais eu quero passar isso na minha vida. E só a velhinha do lado ali. Aí, irmão, fiquei 2 anos em depressão, um processo de regressimento e tal, fiz um processo de acompanhamento, um processo de regressão. E eu entendi que até aquele momento eu estava vivendo para provar pro meu pai que eu ia ser alguém na vida. Aí eu entendi que o que ele me falou quando eu tinha 13 anos de idade, pegou tanto. Estava aqui dentro até hoje. Aí você se libertou ali. Cara, eu não deixava meu pai ser meu pai. Eu não deixava meu pai ser pai pro meu irmão. Eu simplesmente queria provar para ele que eu ia ser alguém na vida. Aí ali, irmão, eu me libertei. Eu falei, a partir de hoje eu sou Luiz Felipe, não quero mais. E como que você Eu quero viver o que eu quero, o que eu realmente queria para minha vida. Aí lá começou a virada de chave. E como que é a relação? E Deus colocou a Rafaela na minha vida 2 meses antes desse processo acontecer. 2 meses antes? 2 meses antes, cara. Então, peraí, então ela conheceu você, desde que começou esse BO, seu tudo? Eu conheci a Rafaela dia 17 pro dia 18 de outubro de 2015. A minha primeira cirurgia foi dia 17 de dezembro de 2015. Cara, e no processo de cirurgia, o que mais me impactou, a minha segunda cirurgia, eu acreditei que eu ia morrer. Eu despedi da minha mãe, despedi da Rafaela, do meu amigo, como se eu fosse morrer. Eu acreditei que eu ia morrer. Porque eu nunca fui de sentir dor. E, cara, eu tava numa dor tremenda. E depois desse processo, que eu comecei a fazer ressignificado, essas coisas, irmão, hoje o que é mais interessante, cara, eu sou apaixonado com meu pai. Verdade. Irmão, eu sou apaixonado. Eu falo que eu só comecei a entender o que é o verdadeiro amor e o que um pai e uma mãe passa para criar um filho quando eu tive a minha. Cara, minha filha deu muito trabalho quando nasceu. E começou quando a minha esposa me contou que eu ia ser pai. O dia que a minha esposa contou que eu ia ser pai, eu vi o tanto que eu era egoísta na vida. Sabe por quê? Irmão, eu era muito intenso em tudo que eu fazia. E automaticamente eu parei e pensei, falei, cara, se eu morresse amanhã, eu não me preocupava com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai e com a minha mãe, velho. Eu vivia como se não tivesse amanhã. No dia que a minha esposa falou, tô grávida, eu falei, não, irmão, agora tá vindo uma pessoa que eu escolhi colocar no mundo. Não foi ela que escolheu vir, foi eu que escolhi. Então agora, num português claro, eu tenho que virar um homem de verdade. E cara, ali começou a mudar muita coisa. Agora, o dia que a minha filha nasceu, irmão... E é bonitinha, né? Cara, o dia que eu escutei o choro da minha filha, e o que é mais interessante, eu não chorava depois da minha cirurgia. Eu chorei o dia que o meu tio faleceu, depois nunca mais chorei. E o dia que a minha filha nasceu, cara, ela me desbloqueou nessa parte. Eu chorei igual criança. Irmão, hoje eu escutando louvor dentro do meu carro, eu choro, velho. Verdade. Hoje eu escutando uma história de uma pessoa em podcast, você chora? Cara, eu choro, velho. Eu choro. Então isso me desbloqueou. Nossa. E, cara, eu tenho prazer em fazer o que eu faço. E pra mim é prazeroso, eu tenho prazer em fazer o que eu faço. E dá pra perceber. Cara, nós foi no treino da Norte Club. Irmão, sem brincadeira.
lá que eles falam, tem muita gente boa, mas pra mim você também é o cara, pra mim você é um dos caras que tem lá. Cara, o que a turma gostou de você, não tá escrito. Não tá escrito, Felipe. Cara, a turma gostou de você, todo mundo, meu Deus, aquele cara é gente boa. Até que tem mais um cara que tem Galvânica, né, Sim, você sabe? Rafael. Ele chegou e falou assim, cara, como que vai ser, velho? Nossa, o Luiz, a gente tem o mesmo negócio. Foi, irmão, Fica tranquilo. eu falei assim, vai de boa. Ele falou, não, mano, será que vira? Ele não vai ficar chateado. Ele chegou assim, eu falei, mano, vai lá, depois nós vemos o que nós faz. Na hora que ele chegou, na hora que foi embora, ele falou, o que é aquele cara, velho? Mano, aquele cara é extremamente gente boa. Ele falou, você é louco, foi um dos melhores ambientes que eu já fiquei. Cara do céu, eu fiquei à vontade. Ele veio gravar aqui, ele pirou, velho. E ele falou sobre o ambiente, sabe? Ele não para de falar. Aí eu falei assim, mas isso é você, cara. Você é um cara que você pega o movimento inteiro e você cria uma amizade assim, ó. Faz demais. Daí, agora, olha o tanto de coisa que o Luiz passou pra chegar a ser esse cara de hoje, velho. E eu tava falando, né, sobre o processo de vestir. Durante a minha cirurgia eu perdi tudo. Eu tinha um carro bom na época, um Cerato, eu tive que vender. E eu vendi esse carro e comprei um Agile batido de leilão. A lateral do carro estava batida. E eu ia em loja de bruto para fazer parceria. E eu comecei a perceber que os donos de loja, que eu nunca tinha visto na vida, iam até na porta da loja, comigo. Pra ver o cara. Aí eu comecei e falei, cara, peraí, velho. Eu nunca vi essa pessoa na vida. Por que essa pessoa tá me levando até na porta da loja? Aí eu comecei a entender que era para ver em qual carro que eu entrava. Porque um dono de galvânica boa, de galvânica próspera, não podia andar em qualquer carro. Aí o primeiro processo, trocar de carro. Aí o dia que eu troquei de carro, foi mais ou menos o dia que eu comecei a orar dentro da Reluz, um exemplo. Foi a mesma sensação. As portas começaram a se abrir. Aí eu falei, tá, é por conta do carro. Beleza. Aí eu comecei a trocar as roupas, né? Eu comecei a mudar o look. E cara, é aquilo que a gente fala, né? Você causa uma primeira impressão, não é do jeito que você fala, é pela sua postura, por você cumprimentar, pela roupa que você está vestindo. Aí veio uma frase que eu falo com todos os meus colaboradores e guardo ela todo dia comigo. Os seus resultados estão ligados diretamente à maneira a qual você se enxerga. Pesado, hein? Vou anotar isso aqui. Como que é? Os seus resultados Seus resultados estão diretamente ligados à maneira a qual você se enxerga. Legal, hein? Cara, eu era um cara que nesse processo de depressão, essas coisas, vou te dar um exemplo besta, velho. Eu passava na porta do Jangada, eu falava, isso aí é pra rico. Você acha que eu ia entrar lá, irmão? Nunca. Eu passava na porta do Rei dos Pampas e falava, isso aí é pra rico. Alphaville é só pra negro de outro patamar. Não tem por que eu tô lá. Cara, hoje, irmão, hoje eu treino a minha cabeça, que é uma das coisas que eu aprendi, a imaginar coisas que eu não tinha condição de imaginar. E o livro O Segredo me ajudou muito nisso. Que é um livro que eu já li umas 10 vezes. O Segredo? O Segredo. Porque o Segredo ele fala sobre a lei da atração. Só que muita gente acha que a lei da atração é você imaginar você mais próspero, essas coisas todas. Só que existe um segredo dentro daquele livro O Segredo. Que é você já se portar como se já tivesse acontecido isso na sua vida. Uma passagem que me marcou muito no livro O Segredo. Imagina um cara que ele quer um relacionamento, que ele quer encontrar uma parceira. E ele mora numa casa que cabe 2 carros na garagem. Esse cara chega todo dia na casa dele e para o carro no meio da garagem. Esse cara tem um guarda-roupa de casal. Você abre a porta do guarda-roupa, tá as 2 partes ocupadas. O cara tem uma cama de casal. Ele deita no meio da cama todo dia para dormir. Cara, você acha que ele tá mandando a mensagem que ele quer alguém na vida dele? Não tá. Cara, o dia que eu li isso, Meu. isso aí mudou meu game. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso não. Isso aí mudou meu game. Porque hoje eu me coloco em situações e eu treino a minha cabeça para pensar em coisas que talvez hoje eu não consigo. Mas eu sei que se eu desbloquear esse campo, a partir daquele momento eu consigo alcançar. Meu Deus. A partir daquele momento eu consigo alcançar. E durante esse processo de evolução teve uma coisa que me marcou muito também. Que às vezes a gente não dá valor no que a gente já tem. Eu fiz um curso uma vez em Minas e tem aquele plano de vida. E tinha um plano de vida em todas as áreas. Aí teve um dia que eu estava na minha casa e fui arrumar as bagunças. Eu achei esse plano de vida, velho. Igualzinho você tá vivendo aqui. Cara, tudo que estava lá, eu tinha conquistado. Agora eu te pergunto, eu tinha percebido isso? Eu tinha parado para agradecer? Não. Irmão, hoje
é completamente diferente. Você agradece. Vou te dar uma frase reflexiva. Se você acordasse hoje com tudo aquilo que você agradeceu antes de dormir ontem, você teria tudo que você tem? Não. Pesado, hein? Cara, o dia que eu vi essa frase também, Nossa, que foi num podcast, pesado. falei, cara, eu tô sendo muito egoísta. Porque às vezes a gente tá nessa correria, nesse automático, e a gente não para pra comemorar as pequenas vitórias, cara. E a pequena vitória é que nem você falou, né? Cara, ter seu pai, ter sua mãe, ter a esposa, ter sua filha, ter a equipe fazendo uma oração, todo mundo. Cara, é coisa simples, né? Tem que... Agora, por exemplo, hoje a maior vontade que eu tenho é trazer minha mãe e meu pai pra cá, velho. Eles moram ainda em Minas. Por exemplo, eu fui falando pra minha mãe, eu falei, mãe, você tem que vir pra cá. E minha mãe, o dia que eu arrumar trabalho, eu falei, o problema é esse? Falei, já que eu tenho facilidade de conectar, e minha mãe trabalha com semi-joia. Irmão, comecei a arrumar vendedora pra ela aqui em Limeira. Na academia eu já arrumei 2, já fui conversando com a pessoa, você trabalha com o quê, não sei o quê e tal, você quer almoço ar pra você vender semi-joia? Falei, se o problema é esse, eu vou fazer a minha parte. Tá certo. E uma coisa que você comentou de ambiente, vou dar um exemplo, eu tava comentando com você. Hoje eu sempre tô me colocando em situações diferentes. Por exemplo, hoje eu comecei a fazer tênis, fiz aula experimental. Legal. Coisa que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Eu tô querendo começar a fazer. Eu comecei a fazer, inclusive com um cara que tava aqui ontem. Tava aqui ontem. Né? Gente boa pra caramba. Gente boa. Então é você sempre se movimentar a fazer coisas novas. Eu vejo que você é um cara assim. Sim. Você é um cara que você sempre faz isso. Porque, cara, por mais que às vezes não tá relacionado, mas seja um esporte, seja uma pessoa nova, seja algo novo, você vai conseguir levar para sua realidade. Uma coisa que eu comecei a fazer também, em todos os ambientes que eu vou, pelo menos 10 minutos, eu olho com uma ótica de empresário. Interessante. Deixa eu dar um exemplo. Eu tô aqui na Norte, certo? Cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Como é que está sendo o processo produtivo dele? Como é que está sendo a organização desse ambiente? Como é que está o layout desse ambiente? Tem algo que eu consigo levar para minha empresa? Aí eu vou num restaurante. Eu pego e 10 minutos, eu posso estar com a minha família, com o que for. Eu ativo o meu olhar de empresário e começo a observar o ambiente. Como é que os clientes estão sendo atendidos? O que está me chamando a atenção para o lado positivo? O que está me incomodando? Sensacional. Aí eu tento trazer para a minha realidade. Você faz isso de forma consciente. Consciente. Meu amigo, não tem nem que falar pra você, cara. Show de bola. Consciente. Meu irmão, passou. Passa voando, né? Com o seu, eu ficaria aqui 3 horas fácil. Passa voando. Meu irmão, que mensagem que você deixaria? Eu vou falar 2 coisas pra você. Qual que é a passagem bíblica que mais te marca? E uma mensagem que você deixaria pro mundo. Tipo assim, pro seu time. Vou falar pro seu time, pra sua filha e pra sua esposa, que são pessoas que você ama, assim, que você fala que você gosta de tratar eles. Você entrega o melhor para eles e depois... Sim. Cara, o que você entregaria pra eles e qual a passagem bíblica que você mais gosta? Cara, a passagem bíblica que eu mais gosto é onde Deus fala que nós somos criados para dominar sobre tudo e sobre todas as coisas. E que nós somos capazes de fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. Perfeito. Desde que a gente nunca esqueça de que tudo seja para a honra e para a glória dele. É isso. Então eu comecei a perceber, cara, que aonde eu quiser chegar, eu vou conseguir chegar. Desde que eu esteja pautado na palavra dele. Nossa. E desde que alguma coisa seja para entregar para o reino. Tudo. Aí, isso aí vai fazer sentido. Sensacional. Em relação à minha filha, para as pessoas que estão ouvindo, é a frase que eu falei com você, os seus resultados estão diretamente ligados à maneira a qual você se enxerga. E aí eu te pergunto, você está conseguindo olhar no espelho hoje? Qual que é a sensação que você está tendo quando você está olhando no espelho? E porque, cara, durante muito tempo eu não conseguia olhar para mim, velho. É Eu não pesado, conseguia. né? Eu olhava no espelho, eu não gostava do que eu estava vendo, mas eu não conseguia olhar. Eu não conseguia olhar para mim mesmo. Eu não conseguia me admirar. Perfeito. E se eu te perguntar hoje, qual que é a pessoa mais importante da sua vida, o que você me responde? Cara, hoje eu de coração, assim, é que eu entendi no processo, mas vou falar que sou eu. Hoje, mas é assim, mas só que por quase 35 anos da minha vida, era a minha família. E aí eu entendi que se eu não estiver bem comigo, eu não consigo ajudar eles. Mas, cara, pra mim essa foi a minha maior crença, assim, foi o meu maior desafio da minha vida, foi eu quebrar isso, Luiz. Mas foi pesado com muita força, assim, eu sofri, cara, porque eu tentava me colocar na frente, eu voltava pra trás e foi muito sofrido, assim, foi uma das coisas que mais doeu na minha vida. Aí quando eu realmente entendi o jogo,
Aí as coisas começaram a fluir. Mas, e pra você, é você hoje também. Sim, sem dúvida. Mas é pesado entender isso, né? Pesado. Então hoje eu vou muito mais pro lado do legado, velho. Eu quero deixar um legado. É isso aí. Eu quero deixar. Acho que é por isso que se conecta, Bens cara. materiais, pra mim, cara, vai ser consequência. Cara, Mas eu quero é isso deixar um aí. legado. Eu O quero legado. deixar um legado, cara, aquele cara é diferente. É isso aí. Através daquele cara eu consegui ver Deus. Através daquele cara eu consegui me intitular uma pessoa melhor. Aquele cara contribuiu de alguma maneira pro meu crescimento. Então eu quero ser conhecido através dessa pessoa. O resto... Acho que, cara, Mas é nesse podcast eu consequência. já te conheci, mas nesse podcast eu consegui ver por que a gente se identifica tanto. De coração mesmo. Que legal, bom. cara. Pessoal, passou muito rápido. Acho que podia ficar por aqui umas 3 horas. Cara, me fala onde que eu te encontro, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais. Nas redes sociais eu tenho o meu Instagram, @luizreluz. E, pessoal, se quiserem conhecer um pouco mais do processo de venda, o processo de semijoia, qualquer outro assunto sobre religião, tem muitas pessoas que têm medo de perguntar. Cara, eu tenho o maior prazer em conversar sobre isso, o maior prazer em ajudar as pessoas. Pode me chamar lá que eu vou ter prazer em conectar com vocês. Tamo E junto. muito obrigado por esse convite. Valeu, meu. Gratidão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse podcast com certeza foi para a honra e glória de Jesus. Amém. Pra honra e glória do Senhor, para a gente conseguir impactar um pouco a sua vida, para que você se aproxime mais de Deus e que você impacte outras pessoas para que o reino dele seja melhor e que as pessoas que acreditam em Deus se mostrem mais, porque tem muitas pessoas ruins aparecendo, porque as boas não estão aparecendo. Vamos isso para aí. cima. Meu irmão, Um grande abraço. valeu mesmo, tamo junto. Valeu, pessoal.